Olá, vamos dar início ao nosso terceiro estudo sobre os atributos de Deus. Hoje nós falaremos sobre a onisciência de Deus. Só relembrando que esse é o nosso terceiro estudo. No primeiro estudo nosso, nós falamos sobre a solidão divina. No nosso segundo estudo, nós tratamos acerca dos decretos de Deus. E hoje nós falaremos sobre a onisciência de Deus. Então vamos lá. Antes de refletir um pouco e começar o nosso estudo, normalmente nós começamos, né, com um resumo daquilo que nós já vimos. Quero só reforçar com você que nós, obviamente, estamos tendo nesses estudos a base para as nossas reflexões nas Escrituras Sagradas e estamos utilizando como roteiro, né, para os nossos estudos esse livro do A.W. Pink. Eu estou utilizando essa versão chamado Os Atributos de Deus. Tá? Esse é o livro que tem sido o nosso roteiro, né? O nosso orientador aqui na divisão dos nossos estudos sobre os atributos de Deus. Então, se você quiser adquirir, fique à vontade. Os Atributos de Deus, do A.W. Pink, da editora PES, uma leitura excelente, é um clássico da literatura evangélica nacional. Obviamente, o livro que serve de base para tudo, inclusive para a gente fazer o julgamento desse livro do Pink, são as Escrituras Sagradas. Dito isso, vamos então dar início ao nosso estudo de hoje sobre a onisciência de Deus, mas antes fazendo as nossas considerações iniciais e retomando alguns conceitos dos estudos passados. Em primeiro lugar, nós estamos estudando os atributos de Deus, que são aquelas perfeições pessoais de Deus, né? Os atributos, eles são basicamente isso, aquelas características divinas, as perfeições pessoais de Deus, que nos fazem conhecê-lo. Nosso objetivo é meditar nessas perfeições de Deus. Com qual finalidade? Para conhecer mais a Deus e para que, conhecendo, nós possamos viver em comunhão com Ele e cada vez mais para a sua glória. Esse é o nosso objetivo. Conhecer os atributos de Deus, meditar nas perfeições pessoais de Deus, para conhecer mais a Deus, para ter mais comunhão com Deus, mais proximidade com Deus, para sermos transformados e para viver para a glória de Deus. Em terceiro lugar, nós vimos, né, que Deus sempre existiu desde toda a eternidade, sendo sempre satisfeito em si mesmo e sendo sempre suficiente em si mesmo. Isso nós vimos especificamente no primeiro estudo, que falava sobre a solidão divina, né? Deus é solitário nesse sentido. É só Ele que existia antes de existir o universo e todo mundo. Só existia Deus. Agora é um só entre aspas, né? Porque Ele, ao mesmo tempo que é unidade, Ele também é uma pluralidade, unidade na divindade, pluralidade nas pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nunca faltou nada, nunca falta e nunca faltará a Deus, porque Ele é dono, Ele é o Criador de absolutamente tudo. Por isso, Ele é sempre satisfeito em si mesmo e suficiente em si mesmo. E não precisa de nada, né? Vimos também que Deus é soberano, e um Deus soberano, Ele faz escolhas soberanas, né? E sendo soberano, todas as coisas que acontecem estão debaixo do decreto ou dos decretos de Deus. Isso nós vimos no programa, no estudo anterior, sobre os decretos de Deus, né? O decreto de Deus, ele não anula a responsabilidade do homem em suas escolhas, né? Deus é aquele que decretou as coisas que iriam existir, mas ao mesmo tempo, ele se revela nas Escrituras, as Escrituras dizem que Deus é soberano, nada escapa ao seu decreto, e o homem é responsável pelos seus atos. Os decretos de Deus, eles estão relacionados, inclusive, ao fato de que o homem peca. Mas quando o homem peca, é o homem que peca, e o homem é responsável pelo seu pecado. Soberania divina, responsabilidade humana, algo que é ensinado claramente nas Escrituras e algo que a nossa lógica humana não consegue compreender em todos os detalhes. E quando você tiver que escolher entre ficar entre a lógica humana e o ensino das Escrituras, fique com o ensino das Escrituras, ok? Não que as Escrituras sejam antilógicas ou antirracionais, mas existem assuntos, me desculpe, existem temas e assuntos nas Escrituras que a gente consegue entender pela lógica, outros não. E esses que a gente não entende, a gente classificaria-os como antilógicos, antirracionais? Não. Eles são supralógicos, eles estão além da lógica.
A fé cristã não é nem lógica e nem ilógica ou antilógica. A fé cristã, ela é supralógica, ok? Mas isso nós vamos falar, de repente, em outros estudos. Isso aqui é só um parênteses que a gente está abrindo, porque, de repente, são dúvidas que nós temos, tá? Vimos também que os decretos de Deus, eles são eternos, eles são sempre sábios, eles são livres, eles são absolutos e eles são incondicionais. Incondicionais. E por último, por fim, nós vimos que o fato de que Deus tem tudo em suas mãos, isso deve gerar não confusão, mas gratidão, né? Saber que, por exemplo, esse período que nós estamos passando, por mais difícil que seja, Deus não perdeu o controle, Deus é soberano e de alguma forma está dentro dos decretos de Deus, isso deve gerar em nós gratidão, porque nossa vida está nas mãos de Deus, segurança e adoração, né? Consagração, adoração por parte do povo de Deus. Obviamente que aqueles que não fazem parte do povo de Deus não vão ter essas atitudes, mas nós devemos ter, eu devo ter, e nós devemos lembrar uns aos outros e reforçar essas verdades uns aos outros para que nós possamos conhecer e ter mais comunhão com Deus em meio a contextos difíceis, ok? Então essa é uma retomada daquilo que nós vimos. Hoje nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. Então, primeiramente, dois textos. Daniel 2:22, ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha só como é que Daniel, né, falando acerca de Deus, ele retrata a Deus, especificamente a sua onisciência. Ele revela o profundo e o escondido. Está escondido para nós, mas não existe nada escondido para Deus. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E Salmo 139:6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Existem alguns aspectos do conhecimento de Deus que a gente não consegue atingir. É maravilhoso demais para nós. Aqui, de novo, fazendo parênteses com o slide anterior. Se você acha que você consegue entender tudo pela lógica, esse salmo não faz sentido, né? Porque o salmista, guiado pelo próprio Deus, ele nos ensina que, ok, existem coisas que a gente consegue entender pela lógica. A lógica foi criada por Deus, é uma bênção para nós. Mas dá conta de tudo? Não, não dá conta de tudo, não. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Tal conhecimento de Deus especificamente, maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Eu não o posso atingir. Tá? Então Deus é onisciente, né? A onisciência é um atributo de Deus, é uma perfeição pessoal de Deus, caracterizada pelo seu conhecimento perfeito de absolutamente tudo. Ele conhece todas as coisas, todas as pessoas, todos os eventos, todas as criaturas. Ele conhece o presente, ele conhece o passado e ele conhece o futuro. Ele conhece as realidades macro e as realidades micro. Ele conhece aquilo que é não conhecido por nós. Ele conhece absolutamente tudo. O conhecimento de Deus sempre é perfeito, nunca imperfeito. O nosso é imperfeito, o dele é perfeito, né? Mais dois textos, Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Uma verdade ensinada nas Escrituras e uma verdade que tem a concordância, né, do povo de Deus. Deus é aquele que conhece tudo e não existe nada escondido aos olhos daquele que nós devemos prestar contas. Salmo 139, 2 a 4. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Deus tem um conhecimento de absolutamente tudo, inclusive daquilo que não ainda aconteceu. Antes de, por exemplo, ele conhece o que você está pensando sobre essa aula. Ele conhece o que eu vou falar sobre essa aula. Ele sabe de absolutamente tudo, né? A compreensão da onisciência de Deus, ela deveria nos inclinar diante de Deus em adoração. Muitos, quando começam a meditar sobre a onisciência de Deus, vão ficar confusos e vão abandonar. Ficar, às vezes, confuso é normal,
Mas o certo é, depois de uma certa confusão, ou de algo que a gente não entende, é buscar o quê? Mais conhecimento. Alguns ficam confusos e se afastam de Deus. Ficam confusos e se afastam do ensino. Não. Ok, se a gente está confuso, admitamos a nossa confusão e nos aproximemos mais de Deus, da sua palavra, né, de bons recursos para a gente compreender, para a gente solucionar essa confusão. Então, o que a compreensão da onisciência de Deus, ela deveria ter como efeito na vida do povo de Deus? Em primeiro lugar, ela deveria nos inclinar diante de Deus em adoração. Nós estamos diante de um Deus que conhece tudo. Conhece tudo. Nós meditamos pouco nesse atributo divino. E aí vem uma pergunta, por quê? Por que nós ouvimos tão poucas aulas e tão poucos sermões sobre os atributos de Deus, especificamente sobre o atributo da sua onisciência? Né? Uma possível resposta é porque talvez esse assunto nos encha de inquietação. Né? Por que nós meditamos tão pouco? Será que é pelo fato de que ela pode nos encher de inquietação? Né? Porque, com certeza, né? Saber que Deus conhece tudo sobre a nossa vida faz com que a gente sinta temor, tremor e um certo medo, né? Uma certa, às vezes uma angústia, uma inquietação, porque nós ainda pecamos e isso é horrível, né? Isso é triste, isso é muito sério, né? E aqui mais uma verdade, né? Nada se pode esconder de Deus, nada, absolutamente nada. Deus é invisível para nós. Nós não vemos a Deus, mas nós não somos invisíveis para Ele. Tudo é patente aos olhos dele. Né? Duas frases, né? Dois pensamentos que eu tiro aqui do Pink, do livro que nós estamos, do A.W. Pink, o teólogo que nós estamos utilizando aqui para dar o nosso roteiro, né? Que é muito interessante. Olha só o que ele diz. Nenhum olho humano viu Caim assassinar seu irmão, mas o seu Criador testemunhou o crime. Adão não viu o primeiro assassinato, né? Um filho matando o outro, coisa horrível, né? Eva também não viu. E nós não temos nem a certeza se aquele que foi assassinado, né? Se Abel viu. Não sabe se foi pelas costas, enfim. Mas Deus viu. Deus viu. E um outro pensamento aqui, os ímpios odeiam esta perfeição divina, com a mesma naturalidade com que são compelidos a reconhecê-la. Então o ímpio ele odeia, mas ele odeia porque no final das contas ele reconhece que ela é verdadeira. Provavelmente por isso ele a odeia. Odeia o quê? Essa perfeição divina da onisciência. Os ímpios gostariam que não houvesse nenhuma testemunha dos seus pecados, nenhum examinador dos seus corações e nenhum juiz dos seus feitos. E o ímpio odeia isso. Né? Mais alguns textos, né? Pelo menos agora mais um texto, Salmo 90, versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus conhece tudo. Deus tem misericórdia de nós. Né? Além de provocar, né, adoração, a onisciência é uma verdade cheia de consolação para o crente. Né? Se ela provoca terror e pânico no ímpio, ela deve provocar no crente consolação. E aqui eu quero dar alguns exemplos. Né? Em tempos de aflição, Deus nos diz, na sua palavra, né? Mas ele sabe o meu caminho. Isso foi Jó que disse lá em Jó 23, 10a. Jó tinha certeza que Deus conhecia o seu caminho, né? No momento ali de aflição. Em tempos de fadiga e fraqueza, a palavra diz, né? Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então existe uma palavra de Deus, considerando a onisciência dele, né? Para tempos de aflição, tempos de fraqueza e de fadiga, Deus sabe que nós somos fracos. Né? Em tempos de dúvida e vacilação, Ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui é o salmista dizendo, né?
considerando, e o salmista parte do pressuposto que Deus é onisciente. Deus é aquele que tem a capacidade de sondar os nossos corações, de provar os nossos pensamentos, né? Submeter os nossos pensamentos ao teste, né? E nos guiar pelo caminho eterno. Em tempos de tristes fracassos, a palavra também nos diz, aqui o Senhor Jesus dizendo, né? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito: pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui, né, depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e Pedro havia negado a Cristo 3 vezes, e Jesus Cristo, de maneira maravilhosa, né, ele dá essa chance para Pedro novamente, né? Ele quer restaurar a vida de Pedro. Ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro, né, conforme o texto, ele se entristece e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E como isso era verdade, Jesus Cristo disse, e ali, né, aplicando a restauração: então apacenta as minhas ovelhas, né? E a consciência da onisciência de Deus, ela deve ser um estímulo para orar, né? Ela gera no ímpio pavor, inquietação. Ela deve gerar em nós adoração, ela deve gerar em nós orientação em todos os momentos. Ela deve também ser um estímulo para a nossa vida de oração. Deus conhece todos os pensamentos e todas as intenções do coração, né? Quero ler 2 textos que falam sobre isso. Em primeiro lugar, Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ou seja, Deus já conhece o que nós vamos falar. Mas nós devemos orar, né? Ou de modo silencioso, ou verbalizado, ou falando mesmo audivelmente, né? Porque isso transforma, né? Pela graça de Deus, a nossa vida, isso faz bem para nós. Mas não achemos que quando nós oramos, ou enquanto nós estamos orando, nós estamos informando a Deus coisas que Ele não sabe. Deus já sabe de absolutamente tudo. Então, oremos. Deus já sabe, né? Descansemos, né? Possamos derramar perante Ele as nossas queixas, né? As nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos clamores, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, né? E Salmo 147, 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir, né? A lógica humana não mede o conhecimento de Deus. Nenhum ser humano consegue atingir o conhecimento de Deus. Nós nos prostramos em adoração diante daquele que sabe de tudo, né? Mais uma frase aqui do Pink que é muito interessante para a nossa reflexão. O conhecimento que Deus tem do futuro é tão completo como o seu conhecimento do passado e do presente. E isso porque o futuro depende totalmente dele próprio. Se fosse possível ocorrer alguma coisa sem a ação direta de Deus, ou sem a sua permissão, então aquilo seria independente dele, e ele deixaria de pronto de ser supremo, né? Isso aqui é muito interessante. Olha só, o Arthur Pink está utilizando a lógica para falar isso daqui. Isso aqui a lógica consegue nos ajudar, né? Ela não consegue chegar até o conhecimento, mas aqui ele está fazendo usando recursos lógicos. Ele está dizendo o seguinte: Deus conhece o futuro tão certo quanto o passado e o presente. E não existe nada que possa acontecer no futuro que seja independente de Deus. Porque se existisse alguma coisa no futuro que fosse independente de Deus, então Deus deixaria de ser supremo. Mas a Bíblia diz, a experiência diz que ele é totalmente supremo, perfeito, é o Deus que decreta, ele é soberano. Então ele conhece absolutamente tudo de modo perfeito, tá? O conhecimento que Deus tem do futuro é algo que está relacionado ao seu propósito, né? E aqui nós vemos o que nós estamos ensinando hoje, aprendendo hoje, com aquilo que nós aprendemos no estudo passado, né? A onisciência está relacionada diretamente ao seu decreto. Deus conhece todas as coisas, não porque ele adivinha o que vai acontecer, é porque ele fez o que vai acontecer, né? Ele já fez. No presente eterno dele, ele já fez tudo, absolutamente tudo. Nada escapa à soberania de Deus.
Daniel 4:35, mais um texto. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então, aqui nós estamos unindo os dois atributos, né? O ensino dos dois atributos. O Deus que decreta tudo que já aconteceu, acontece e que acontecerá, e ele sabe de tudo. Ele não sabe porque ele é um adivinho, não. Um adivinho cósmico, não. Ele sabe porque ele fez todas as coisas. Ele domina sobre absolutamente tudo. E por isso ele sabe. Atos capítulo 15, versículo 17 e 18, tá? 17 e 18. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Ou seja, aquilo que Deus faz, a ideia aqui principal, aquilo que Deus faz, foi feito desde o seu decreto anteriormente. E ele conhece absolutamente tudo, né? Então, embora o conhecimento do homem seja muitas vezes incerto, o nosso conhecimento pode ser certo? Claro que pode, se estiver baseado naquilo que é verdade, né? Naquilo que é da palavra de Deus ou naquilo que é comprovadamente verdade. É claro que é um conhecimento certo. Mas às vezes é incerto. Às vezes é incerto. E às vezes nós temos também um conhecimento que é certo, mas é passível de ser complementado. Com Deus isso não pode acontecer. E não acontece. É certo e é perfeito. Então, voltando ao nosso raciocínio, né? Embora o conhecimento do homem seja muitas vezes incerto, o conhecimento de Deus sempre é certo. Ele conhece o fim desde o princípio, né? Porque aqui no texto de Atos 15, né, o 17 e 18, principalmente no 18, diz que as coisas já são conhecidas desde séculos, desde lá do passado. Ele conhece tudo desde o início. E Lucas 24:44, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, aqui é Cristo dizendo que ele é o cumprimento daquilo que foi escrito lá no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Deus sabia, como sabe de absolutamente tudo. O conhecimento de Deus não nasce das coisas porque elas existem ou existirão, mas porque ele ordenou que existissem, aquilo que nós estávamos falando, né? Deus sabia da crucificação do seu filho e a predisse muitas centenas de anos antes que ele se encarnasse. Isso por quê? Porque, segundo o propósito divino, ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Portanto, lemos que ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Em outras traduções está assim, foi entregue pelo determinado decreto e presciência de Deus. Então, mais um slide aí que nos traz essa informação da união dessas duas verdades ensinadas na Escritura, né? O fato de que Deus é o Deus que decreta e é o Deus que conhece tudo. Ele não conhece tudo porque ele prevê, ele simplesmente adivinhou, não. Porque ele já decretou que aquilo fosse acontecer. E aqui especificamente sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto no tempo, mas isso já estava decretado desde a eternidade. Desde a eternidade. E aqueles homens que fizeram isso, né, que estavam ali no contexto, os judeus, esse é um texto que nós lemos no estudo passado, depois você volta lá para você dar uma olhada, aqueles homens, eles são responsáveis, humanos, pela morte de Cristo. Eles quiseram matar, com maldade, de modo injusto, eles fizeram isso. Mas, ao mesmo tempo, essa responsabilidade humana, ela está atrelada ao contexto dos decretos de Deus, ok? Aproximando então do final, fazendo as nossas considerações finais, a onisciência de Deus deveria nos encher de assombro, né? De temor e senso de majestade, né? Saber que Deus é o Deus que conhece tudo, deveria realmente nos encher desse senso de majestade, né? Clamando por perdão e por misericórdia e por transformação da nossa vida, né? Meditar
Inclusive, meditar sobre os atributos de Deus mudaria, inclusive, a forma como nós escrevemos hinos e cânticos, né? Quantos cânticos ou hinos nós conhecemos que falam sobre os atributos de Deus? Falemos mais sobre isso para que nós experimentemos mais esse assombro, né? Vou até repetir 2 vezes aqui no slide, mas isso aqui foi um erro meu, tá? Isso aqui foi um erro meu, responsabilidade minha. Mas, de alguma forma, estava nos decretos de Deus também. Só que não pegou Deus de surpresa quando eu escrevi 2 vezes assombro, não. Mas foi erro meu, é um erro totalmente meu, tá? Segundo lugar, a onisciência de Deus deveria nos encher de santa reverência. Porque nós ainda, né, pecamos contra Deus. Os nossos pecados, eles já foram pagos por Cristo. Mas, infelizmente, nós ainda erramos e lutamos contra pecados, e nós devemos ser reverentes diante desse Deus que nos conhece. Conhece as nossas motivações, conhece tudo, né, que Deus tem misericórdia de nós. Provérbios 15:3 está escrito assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, né? Mais uma consideração: a onisciência de Deus deveria marcar nossas meditações. Se nós meditássemos mais, como nós havíamos falado, né? Essa prática, pela graça de Deus, nos ajuda na luta contra o pecado. Com certeza nos ajuda na luta contra o pecado. E o último slide aqui, a onisciência de Deus deveria nos encher de adoração. Eu quero terminar, né, com essa frase do Pink, do A.W. Pink. Minha vida inteira esteve exposta ante os seus olhos, desde o princípio. Ele previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados, todas as minhas reincidências, todavia, fixou em mim o seu coração. Como a percepção disso deveria fazer-me prostrar em admiração e adoração diante dele. Ou seja, Deus é aquele que nos conhece e sabe quão feios nós somos. Mas pela sua misericórdia e sua graça, ele mesmo sabendo que nós somos assim, ele nos perdoou, nos amou de modo perfeito e redentivo e enviou o Senhor Jesus Cristo para ir até a cruz, ser morto, para proporcionar para mim e para você, para nós que nos arrependemos e cremos nele, perdão, restauração, redenção, salvação, transformação da nossa vida. Como explicar isso? Um Deus que nos conhece e sabe dos nossos pecados, mas pela sua misericórdia e sua graça nos salvou no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A meditação na onisciência de Deus que ela nos leve, né? Essa é a nossa oração. Que pela graça de Deus nós sejamos levados a uma vida que glorifique a Deus. Que Deus nos dê força, né? Que Deus possa transformar nossa vida, que possamos viver para a honra e para a glória de Deus. E quando errarmos, e nós infelizmente erraremos, que possamos lembrar, né, da seriedade disso, que possamos nos arrepender com lágrimas, mas que possamos ir até a cruz, né, porque em Cristo é que nós temos, e isso tem a ver com a onisciência, né, em Cristo é que nós temos perdão, salvação, restauração para a nossa vida. Nada escapa à soberania de Deus. Descansemos em Deus, descansemos na obra consumada de Cristo lá na cruz do Calvário, no nosso perdão e para a nossa redenção. Que Deus o abençoe, que nós possamos continuar o nosso aprendizado, os nossos estudos juntos, e até o próximo estudo, que Deus nos abençoe.